como que você pode fazer para organizar para investir todos os meses. Então a ideia aqui é passar algumas dicas para vocês de como que vocês conseguem ter pequenas escrituras, escrituras muito simples, não precisa ser nada mirabolante, mas que podem te ajudar muito nessa construção de um hábito de investir todos os meses. Que momento você toma as decisões? Qual que é o valor que vocês vão investir e tudo mais. Então, a ideia aqui é meio que organizar uma estrutura para vocês poderem investir todos os meses, tá bom? Espero que vocês consigam aproveitar alguma dessas dicas. E o primeiro ponto que eu trago aqui é justamente a divisão do seu salário. Quando eu falo salário, é o que você recebe de líquido da sua folha de pagamento, ou também o que você dedica de prolabore da sua empresa. Então, a sua empresa lá tem os seus faturamentos e tudo mais, e é o que você retira para os seus gastos pessoais todos os meses, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu trago, que é extremamente importante, é você ter muito claro a porcentagem da divisão desse salário, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, não precisa ser algo fixo, mas é algo que você precisa estruturar para você, tá? Aqui é uma sugestão que eu utilizei e que me ajudou muito a entender se os meus gastos estavam muito altos ou muito baixos perto do que eu ganhava, se eu estava realmente investindo todos os meses, se eu estava tendo um pouquinho de lazer para mim, não ficando só nessa ganância de, preciso investir, não posso fazer nada. Não, a gente precisa se cuidar também. Se eu estava investindo na minha educação. Então, esse tipo de estrutura te ajuda a entender realmente onde que está indo o seu esforço de todo mês. Tá? Você trabalha, trabalha, trabalha. E aí, para onde que vai? É só pagar boleto? É só pagar contas? Se é só isso, é um problema. Então, essa divisão, quanto que seria mais ou menos interessante para cada caixinha. Então, eu vou passar por cada um deles, é uma sugestão para vocês podem ser adaptáveis, tá bom? A porcentagem, principalmente a parte dos investimentos. Aqui eu coloquei uma simulação, gente, de uma pessoa que ganha, por exemplo, um salário líquido de R$ 5.000. Então, é o líquido, tirando os descontos, né, de fundo de garantia e tudo mais. Aqui é o que você realmente recebe, tá? Porque é a partir disso que vai ter alguma diferença, que é o que você tem na mão. O resto você não consegue controlar. Então, qual que é o valor líquido que vocês recebem por mês? Tá? O primeiro ponto é esse, definir o valor certinho. E em cima disso, o que que vocês podem fazer, gente? Vocês podem fazer uma divisão por porcentagem, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei, isso daqui é algo que é interessante, deixar em torno de 55% para gastos essenciais, gastos do seu custo de vida. Então, por exemplo, o que que entra nesses gastos de custo de vida? O seu aluguel, o pagamento da sua conta de luz, de água, as suas assinaturas de televisão, de Netflix, de Spotify, os gastos que você tem com gasolina, os gastos que você tem com manutenção de carro, os gastos que você tem com escola das crianças, tudo entra em essencial. Tá? O que você gasta sempre em academia e tudo mais, isso é o seu custo de vida. Tudo isso tem que estar dentro de 55% do seu salário, tá? Então, aqui nessa simulação, uma pessoa que está ganhando um líquido de 5.000, o seu custo de vida para você ter moradia, ter o que comer, tem que ser em torno de 2.750. Então, esse teria que ser o seu custo de vida para proporcional ao que você ganha, tá? Então, isso envolve toda a parte de supermercado, alimentação, higiene pessoal, tudo entra nesses gastos essenciais, nesses 55%. Mas, Paulo, você está falando aqui de investir todos os meses. Isso é o ponto que eu vou entrar agora, mas eu queria pegar esse ponto do investimento do essencial todos os meses, porque muitas pessoas não investem justamente porque elas são estranguladas pelo essencial. Então, você veja, se você não tem uma estrutura, você direciona um valor certinho para cada caixinha, você se perde. Você acha que tem 5.000 e você pode gastar 5.000 à vontade. Ao passo que se você começa a ter a divisão baseado no que você está decidindo, o que você quer ter para a sua vida, é totalmente diferente, tá?
Nesse aqui, eu coloquei sugestão de dois tipos de investimentos. Os investimentos que são para conquista de objetivos e o investimento para liberdade financeira. Então, para liberdade financeira, eu coloquei aqui 10%. Aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Mas assim, 10% é o ideal, assim, e esse valor é o valor que você vai juntando ao longo do tempo, e esse é o valor que você não vai utilizar. Como assim? Você vai juntar seu esforço e não vai utilizar? Não, é um montante que você vai viver com que ele render, não com o que ele é. Então, é isso que vai te garantir a independência financeira, tá? Então, esse montante aqui é o montante da liberdade, em torno de 10% você dedica a isso. E o dos objetivos, eu deixei aqui em torno de 20%. O que que seriam esses objetivos? São coisas que vocês querem conquistar a curto, médio e longo prazo. Então, vocês também têm que saber o que que vocês querem conquistar, né? Por exemplo, daqui a 3 anos eu quero trocar de carro, eu preciso fazer uma reforma na minha casa daqui a 2 anos, preciso trocar o piso da minha cozinha daqui a 2 anos, né? Então, é para esse tipo de objetivos de curto, médio prazo, aí você coloca nessa caixinha de objetivos, porque aí esse tipo de investimento vai ser diferente, tá bom? Outros pontos que eu coloquei aqui também, tá? Que para essa divisão de salário, essa sugestão. O, a- o que pode ser a gosto, ou seja, você pode gastar do jeito que você quiser, você não precisa dar satisfação nenhuma, então isso também é proporcional ao quanto que você ganha. Nesse caso aqui, eu deixei 10%, então se você ganha 5.500, você pode fazer o que você quiser, assim. Eu gosto, por exemplo, e isso normalmente tem que estar linkado com coisas que fazem sentido para você. Faz de conta que você é uma pessoa extremamente generosa com o próximo. Então, coloque em doações, uma parte. Se você é uma pessoa que gosta de presentear o próximo, coloque em presentes. Se você é uma pessoa que gosta, sei lá, de cuidar de você mesmo, um salão de beleza, tudo mais, coloca nesse agosto. Você gasta do jeito que você quiser. E eu coloquei aqui 5% em educação, que é investimento em você mesmo. Por quê? Quando você investe em educação, você aumenta seu repertório. Quando você aumenta seu repertório, você toma decisões melhores. Quando você toma decisões melhores, você tem resultado melhor. Então, investir em educação que te aumente o repertório e faça você tomar melhores decisões também faz muita diferença. Olha que loucura, a gente está falando aqui de como investir todos os meses e olha tudo que está por trás disso, é muita coisa, né? Então, a chave principal aqui, gente, é vocês terem claro qual que é a porcentagem, quais são as caixinhas dessa divisão de salário. Aqui é uma sugestão, e é uma sugestão que pode servir de direcionamento para vocês, serviu muito para mim, tá? Agora a gente vai analisar um pouquinho essas porcentagens e esses tipos, porque faz diferença. Então, tá vendo aqui que aqui em torno de 30% é investimento, tanto para curto, médio prazo, quanto para sua liberdade financeira. A divisão de salário é essencial que exista para você ter prosperidade financeira, tá? Dentro dessa divisão, o que que eu coloquei aqui? Que 55% é essencial, certo? Só que assim, se você não consegue ter um custo de vida com 55% do que você ganha de salário, olha a primeira chave que eu trouxe aqui. Você está vivendo uma vida que você não pode viver. Como assim? Você está vivendo uma vida com um padrão de vida muito superior ao que o seu salário pode pagar. E isso é a grande maioria da população. Lembra que eu mostrei para vocês que quase 80% da população está endividada? Um dos motivos desse endividamento é justamente essa questão de querer viver uma vida muito acima do que você recebe hoje. Ter uma vida de aparência, um dublê de rico e tudo mais. Então, você quer mostrar, quer ter um padrão de vida muito maior do que você realmente pode. E isso pode te levar à ruína, isso pode te levar a muitas dívidas. E, honestamente, talvez não te preencha, profundamente como pessoa. Você está vivendo uma vida que você não pode viver. O primeiro choque que foi para minha vida foi justamente isso. Quando eu vi o quanto que eu recebia versus o quanto que era as minhas contas, eu fiquei assustada, porque eu também vivia uma vida muito, com um padrão de vida muito acima do que eu podia. E aí eu comecei a fazer várias adaptações, tá bom? Então, entenda que
o seu salário não pode ser totalmente o seu custo de vida, senão você nunca vai enriquecer. Então, ter essa mentalidade de que metade tem que ser em torno de 55% do seu salário, que deve ser o essencial da sua vida, vai fazer com que você tire o que não é essencial. E aí você vai começar a analisar coisas, às vezes, que você paga e não usa, coisas que você compra e não utiliza. Então, naturalmente, a partir do momento que você tem essa mentalidade que você só pode gastar 55% do que você ganha, senão você não vai enriquecer, você vai naturalmente deixar algumas coisas que não é essencial e vai sobrar somente o que é realmente essencial, aonde você dorme, aonde você se locomove, como que você se alimenta e tudo mais, tá? Então, entender o que é essencial é fundamental para esse progresso da sua escalada, tá? E para você ter dinheiro para investir. Do investimento aqui, ó, como eu falei, eu coloquei em torno de 30%. Ou seja, você já sabe antes mesmo de cair o seu salário o valor que você vai investir. Então é só fazer a conta. Ah, quanto que é 30% do meu salário? Você já sabe que aquele valor necessariamente você vai investir. Então entenda que não é no momento que cai o salário, quando você paga todas as coisas, quando você vive o mês inteiro e só depois você vai, aonde que eu vou investir mesmo? Quanto é que sobrou? É diferente. Você está tomando as rédeas da sua vida, você está decidindo, não, eu vou investir 30% e esses 30% vai em tais lugares. Então, essa decisão antes mesmo de você receber o salário de vocês é de extrema importância. Ah, mas você não entende como que é a minha vida, eu não consigo viver assim. Vai adaptando. Se você não consegue investir hoje 30%, começa com o que você consegue, com 10, com 20, mas a partir do momento que você se comprometeu, faça um compromisso e seja honesto com você mesmo. Faça esse compromisso até você conseguir aumentar os aportes, tá? Aí você vai ver a diferença que vai ser ao longo do tempo. Outro ponto aqui que pode acontecer é justamente vocês não saberem aonde investir, tá? Vou separei os meus 30%. Aí aqueles 10% é para minha liberdade e os outros 20 é para objetivos de médio a longo prazo. Mas aonde que eu vou colocar? Então, por isso que é tão importante você ter metas bem definidas. Porque a partir do momento que você tem metas bem definidas, quais são os seus reais objetivos? Eu quero reformar minha casa em 2029, eu quero trocar meu carro em 2035. Então, a partir do momento que você tem objetivos muito bem definidos, você vai escolher investimentos para aqueles objetivos. Ah, eu quero ter independência financeira, aquela é o que eu nunca vou mexer. Então, eu posso me arriscar em uma ação, eu posso colocar em um IPCA mais de longo prazo. Você entende que para cada meta, o que você define é o que vai ser direcionado para o seu investimento. Então, aqui eu trouxe algumas sugestões, mas entenda que não é no momento que sobra dinheiro ou no momento que cai o salário que vocês vão tomar essa decisão. Aqui eu trouxe os dois exemplos, tá? Então, aqueles 10% da liberdade financeira, faz de conta que você coloca daquele valor que você destinou para a liberdade financeira, 50% em ações e 50% em tesouro IPCA+. Pronto, já está decidido o valor. Não é no momento que você receber o salário que você vai se decidir. Isso daí já é um plano que você fez antes. Você já sabe qual ação que você vai investir. Você não vai ficar tirando, qual que é a ação do momento? Não, você já vai ter escolhido antes. Por isso que a preparação vai ser fundamental para você tomar as melhores decisões. Ah, eu ainda não entendo nada de ações, então eu vou colocar 100% em Tesouro IPCA. Tá tudo certo, você vai direcionar de acordo com o seu momento, contanto que você tenha clareza que essa carteira é a carteira para você viver de renda e que se você não está investindo em outras coisas é porque você ainda não aprofundou no conhecimento. Então você precisa direcionar a sua energia para isso. Então vocês viram que conforme vai aumentando o seu patrimônio, você já vai se direcionando para o seu próximo investimento. E isso que o programa te ajuda, tá? Objetivos de médio e curto prazo.
Então, eu dei outro exemplo aqui, por exemplo, colocar 50% em uma liquidez imediata, porque é de curto prazo, fez de conta que é para uma viagem no mês que vem, então você pode deixar em um CDB de liquidez imediata, e os outros 50% pode ser no prazo que você definiu que você vai fazer alguma coisa. O exemplo que eu dei, vai casar, vai trocar de carro, vai trocar uma, fazer uma reforma na tua casa. Então, pelo prazo que você determinou, você consegue fazer melhores escolhas de prazos de investimentos de longo prazo. Então, você tem os vencimentos versus mais ou menos quando que você pretende fazer as realizações. Então, o dinheiro que você acumula para realizar algum desejo, tá bom? Então, aqui estão algumas opções de como que você se estrutura para investir antes dessa tomada de decisão, tá? Antes de você receber o seu salário, antes de você esperar o fim do mês e não sobrar nada, tá? Assim que caiu o salário, você fazendo tudo isso que eu falei para vocês, você já sabe o valor que você vai investir. Então, vocês viram que tem a porcentagem lá certinha, ó, de independência financeira para minha aposentadoria, para minha carteira previdenciária, é isso. Para os meus objetivos, é isso, tá? E você já sabe aonde você vai investir. Por causa desses objetivos, você direciona para os investimentos adequados. Então, vou colocar X% em ações, vou colocar em um CDB de 2029, vou colocar num CDB de liquidez imediata. Pronto, a decisão já está tomada antes do salário cair, tá? E assim que o salário cair, você já destina automaticamente para os investimentos. Gente, essa virada de chave foi para mim extremamente importante. Por quê? Quando eu estava trabalhando de CLT, era uma rotina extremamente pesada. Então, eu fiz essa estruturação e essa tomada de decisão nos momentos que dava. Então, eu trabalhava das 8 às 6, eu estudava um pouco correndo na esteira, eu fazia o meu planejamento de fim de semana, e isso me ajudou muito, porque as tomadas de decisões eram feitas na hora do almoço, que era o horário que eu tinha para investir. Então, na minha meia hora de almoço, era o que eu utilizava para, bom, agora eu vou entrar, vou comprar uma ação. Pá, eu já sabia qual ação que eu ia comprar. Ah, agora eu vou pegar e vou colocar em tal CDB. Pá, eu já sabia em qual CDB eu ia colocar. Por quê? Porque estava muito claro para mim qual caixinha que eu ia alimentar e para que era aquela caixinha. Era para longo prazo? Era para liberdade? Era para agora? Era para alguma realização daqui a 2, 3 anos? Se você tem isso claro, a ação de investir é muito rápida. Então eu investia no horário do almoço, mas por quê? Porque eu já tinha estudado no fim de semana, fora do horário de trabalho, enquanto eu estava correndo, e já tinha feito as escolhas do que eu ia investir. Então eu utilizava o horário do almoço, que era menos de meia hora, 20 minutos, para investir no horário de almoço quando o mercado estava aberto, tá? Então é se adaptar com a realidade de vocês, mas é preciso ter essa estrutura para que vocês consigam ter a consistência, para vocês que tenham essa tomada de decisão antes. Então, perceba que o maior trabalho vocês vão ter antes, não é no momento de clicar, não é no momento de investir. O momento de investir vai ser a coisa muito rápida. Toda a estrutura, o alicerce é feito antes, as escolhas são feitas antes. E aí você sai de uma questão de você ser meio que escravo de consumismo, de dívidas e tudo mais, para você ter as rédeas do seu patrimônio, as rédeas de como que vai ser os seus gastos, as rédeas de como que você vai investir. E aí tudo começa a se transformar. E aí você vai ver a sua carteira crescendo ao longo do tempo. Aí você vai ver a sua carteira trabalhando para você. Você vai ver os juros compostos fazendo uma boa parte do seu esforço. E aí sim você vai ganhando gosto e fazendo mais aportes, tá? Então, ter essa estrutura, essa organização, essa disciplina de investimento mensal vai fazer para vocês toda a diferença, tá bom?